Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Isto é Sua História. Eu sou a Lívia Biasi e hoje eu converso com a Vanessa Rocha. Ela é terapeuta integrativa, psicanalista e mestre em Reiki tibetano, uma técnica desenvolvida no Japão e que, segundo pesquisas, oferecem benefícios para a saúde física, mental e emocional. Mas quem explica mais pra gente é a Vanessa. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, Lívia. É um prazer estar aqui. A gente vai começar essa conversa falando muito sobre você, né? O seu início ali, os primeiros caminhos. Eu queria que você me contasse, né? Antes de você se entender como uma terapeuta integrativa, você viveu outras fases na vida. Como que foi isso? São muitas fases, né? Bom, começando desde a infância, vamos dizer assim. Eu sou nascida em Belford Roxo, é um município que fica dentro da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, uma região da periferia, mais carente. Passei longos e grande parte da minha infância e adolescência dentro de uma comunidade, num segundo distrito de um outro município que é Nilópolis, na Baixada também. Morávamos praticamente de frente, assim, para o que chamam de boca de fumo, né? Tendo muito contato desde muito jovem com essa realidade Com que certeza. não é Do só no Rio Brasil, de né? Janeiro, é no Brasil, essa realidade do tráfico, dessa insegurança. Tem memórias de indo para a escola e ver um plástico preto em cima de alguém assim, alguém que provavelmente tinha sido assassinado ali. Então, essa é uma realidade que eu convivi durante bastante tempo. Mas sempre fui muito incentivada pela minha família a estudar. E apesar das diferentes escassezes que vivíamos, né, e também um luto muito sério, familiar com a perda do meu irmão, e alcoolismo, e várias situações bastante complicadas dentro de um contexto ali da família mais disfuncional, eu procurei os estudos, né. É um dado importante da minha história que eu gosto de falar, a minha irmã que me alfabetizou, ela é 10 anos mais velha que eu, e ela me alfabetizou, ela me botava para fazer caligrafia e eu ficava muito admirada com aquele conhecimento que ela tinha. E ela me inspirou muito a sempre estudar. E ela falava: Você tem que estudar, sua letra tem que ser mais redondinha, faça assim. E eu acho que isso ficou no meu inconsciente, né? Isso virou um modelo mental. Então, procurar os estudos e enxergar no conhecimento a libertação de situações tão difíceis e Uhum. realidades tão complicadas foi, acho que, a minha maior alavanca da vida. Sim, Então, o verdade. conhecimento, a fé também me ajudou bastante, a fé no sentido de acreditar que existia algo maior, e que regia de alguma forma a minha vida e que eu não estava aqui por acaso. Então, isso tudo sempre me deu muita força. Sim. E exatamente com estudo, né, esforço e muita dedicação, você conseguiu, né, ocupar cargos de destaque em multinacionais e também viver experiências fora do país. Que assim, é um grande ganho, né, quando a gente pensa ali no início, né, de quando você começou. Sim, exatamente. É um grande ganho. E eu tenho um outro dado interessante da minha história, isso vai constar do meu livro também, são os meus diários. Eu já bem novinha, Demais. e isso acho que por essa coisa da minha irmã sempre me incentivar a escrever e Uhum. caligrafia, e eu gostava Sim. muito de escrever, gosto até hoje, estou até com um caderno aqui, né. E eu escrevia nos diários: "Ah, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer outras realidades, eu quero vi", meu sonho era viajar de avião Olha. e tal, e isso tudo estava muito dentro de mim. Os estudos realmente me levaram para lugares, aceleraram, digamos assim, esse processo. Então, desde muito jovem, aos 16 anos, eu comecei a trabalhar. Trabalhei como técnica em contabilidade. Eu lembro que meu primeiro trabalho era digitar cheques, e eu lembro que essa Vanessa, muito corajosa, 16 para 17 anos, ligou pro superintendente dela na época e falou assim: "Olha, eu acho que meu estágio não está dentro do que deveria ser, porque eu estudo muito para só digitar cheque". Ah, Então, são algumas personagens, né, que a gente às vezes tem que resgatar na assume, nossa né? vida adulta, né, essa coragem dessa menina de ligar de um orelhão e Olha. falar: "Olha", inclusive esse foi um grande gestor e líder que eu tive, que eu acho que tínhamos ali acho que uma projeção paterna, assim, que era bem resolvida. O senhor Randolfo, inclusive, uma pessoa que eu quero muito bem até hoje, que enxergou em mim um grande potencial,
né? E eu lembro que eu substituí a tesoureira nas férias dela com 17 para 18 anos, e numa reunião de diretoria, ele virou para o outro diretor e falou assim: isso é uma loucura, tem uma criança na nossa tesouraria, né? E eu lembro disso, e falou brincando, mas me incentivou muito. Então, dentro desse trabalho, eu cresci bastante. Consegui fazer minha primeira viagem de avião e foi para fora do país. Olha que legal. Que foi uma grande conquista, assim. Eu fui para o Peru apresentar um projeto da empresa que eu trabalhava. Nessa época, eu já não atuava mais com contabilidade. Esse gestor viu em mim um potencial para a área de negócios. Então, ele me colocou para estudar inteligência competitiva, marketing. E eu fui para o Peru para apresentar um sistema de inteligência competitiva, um projeto de tecnologia. Eu lembro até hoje que eu só tinha 2 minutos e medio, como o gerente lá do Peru falava, para apresentar. Eu tive 3 meses para aprender espanhol. E aprendeu? Aprendi essa Vanessa, aquela, não sei se hoje, se alguém fala assim para mim, você tem 3 meses, você tem 3 meses para aprender, não sei se hoje, mas aquela Vanessa lá, aquela ali, ela podia qualquer coisa. Era uma vontade de viver muito grande que eu tinha, uma vontade de mudar a minha realidade muito grande, né? Em paralelo a isso, tem um pano de fundo aí bastante complicado da minha história, porque eu vivi muito jovem um casamento, né? Então, com 16 para 17 anos eu casei, muito precocemente. Acho que aqueles famosos padrões sistêmicos, né? A gente tenta fugir de um padrão e acaba vivendo esse mesmo padrão ou pior. E nessa relação eu vivi violência doméstica, cárcere privado, violência psicológica e física. E, em paralelo a isso, eu continuava crescendo no trabalho, que era também o meu escape, o refúgio, né? E foi através do estudo e do trabalho que eu consegui enxergar outros parâmetros de realidade para me motivar a sair daquela realidade, né? Porque uma jovem que veio da comunidade, que ainda morava na comunidade, sem acesso à psicologia, psicanálise, terapia nenhuma, né? Como que ela vai entender que aquilo que ela vive não é o normal? Né? Que aquilo que ela vive não é o normal. Então, essa minha trajetória, né, profissional me ajudou muito a enxergar isso. E eu lembro que, já com um pouco mais de 20 anos, quando surgiu a oportunidade de ir para o Peru, eu estava sob uma ameaça de morte. Né? Essa pessoa, na época, disse, olha, se você for, quando você voltar, eu acabo com a sua vida. E eu, inclusive, num dos workshops que eu faço atualmente para mulheres, eu lembrei desse fato, mas não no sentido do drama ou da dor, mas nessa força dessa Vanessa de novo. Que eu lembro que eu olhei para isso e pensava, se eu morrer, pelo menos eu viajei de avião. Eu vivi isso aqui, eu conheci outro país, eu tinha muita preocupação em não frustrar esse meu gestor, que era essa figura paterna ali, eu queria... Né? Eu queria deixá-lo orgulhoso de que eu ia conseguir falar em espanhol e apresentar aquele projeto e tal. E essa força fez com que eu fosse, fez com que eu voltasse, acionei a rede de apoio, aí acionei todo mundo e eu acho que foi o estopim positivo, apesar dessa questão muito negativa, para sair daquilo. E aí consegui sair, tô aqui viva, graças a Deus, e toda a rede de apoio que eu tive na época eu também frequentava uma igreja que também me deu um apoio, e isso, minha família, aí eu consegui sair dessa situação aí, fazendo essa minha primeira viagem para o Peru, que foi lindo, inclusive, lá me diverti, conheci coisas e apresentei o projeto, comprei todo um look bonitinho, eu vejo as fotos, eu acho fofa, eu falo que Vanessa é fofa essa, né? Quem diria que por trás tinha esse pano de fundo tão complexo e complicado, né? Eu acho, inclusive, Lívia, importante, eu gosto de falar sobre isso, e aqui vai um recado, né? Eu acho que, se você me permitir, para mulheres que passam por isso, né? E às vezes eu vejo outras mulheres falando assim, mas como que essa pessoa está nessa situação há tanto tempo? Parece que gosta de apanhar, parece... Então, isso é muito comum, infelizmente, a gente tem aí uma ignorância, uma ausência de conhecimento sobre o assunto. Existem psicopatologias como a própria síndrome de Estocolmo, eu vivi ela, em que faz com que meninas, jovens, mulheres fiquem numa situação dessa 10, 15, 20 anos. Eu fiquei 9 anos. Né? Então,
A grande questão é, existe uma realidade diferente. Então, se você passa por isso, assim como eu consegui ver essa realidade diferente através do meu trabalho e dos meus estudos, eu gostaria de dizer para você que tem um outro mundo aqui fora te esperando. Inclusive, eu estou à sua disposição para cuidar da sua saúde mental. É sempre importante reforçar que É, existe outro mundo, né? Que tem existe, outras possibilidades. tem outras E eu vou possibilidades. aproveitar, né, essa sua fala para também trazer um tema que é super importante e latente. Quando você descobriu que a saúde mental, ela também afetava a saúde corporal, emocional e que tudo ali tinha uma ligação, né? Porque às vezes as pessoas levam muito tempo para entender que a mente controla o corpo. E é meio Exatamente. óbvio, mas assim, não é tão óbvio assim, Não é. porque o sentimento a gente não sabe administrar muitas vezes, né? Então eu queria que você falasse essa sua experiência pessoal, mas também profissional, né? Que ao longo da entrevista a gente vai tratar muito essa relação. Sim, legal, excelente ponto, Lívia. Eu comecei a perceber, ah, depois de tudo isso, eu cresci bastante profissionalmente. Eu Sim. tive uma outra gestora incrível, a Rejane, um beijo para ela, que me deu a oportunidade de ir para Brasília, ingressar no mercado de seguros, onde eu cresci bastante também. Já estava, digamos assim, não estava mais naquela situação pessoal complicada, já me cuidava, comecei a fazer terapia, essa coisa toda maravilhosa do processo de autocura, né? Que é inclusive o título do meu livro, Autocura. E eu fui buscando ferramentas para me curar cada vez mais, né? E mudar a minha realidade. Então, mas ao longo dessa jornada que, muito bem, eu creio que foi, sinto e sou grata que foi muito bem sucedida, também teve, o ônus tem sempre o bônus tem sempre um ônus, né? E eu acho que o modo sobrevivente, ela continuou em mim por muito tempo. Então, no mundo corporativo, meu apelido era trator. E eu tinha que fazer, acontecia, e batia todas as metas, e eu tinha que ser melhor, e melhor, e melhor, e melhor, e melhor. Até como uma forma de me posicionar perante homens, né, mercados muito masculinos e etc. E aí, nessa coisa, né, que eu costumo dizer que aquela personagem lá da sobrevivente que eu falei, lindo, aquilo ali ela estava fazendo até de uma maneira inconsciente, né, usando a sua vontade de viver, mas em algum momento a gente tem que deixar ela ir e aprender que agora tá tudo bem, você pode viver agora sem ter que estar o tempo inteiro na defensiva, se defendendo, principalmente mulheres, né, nesse ambiente. Então, eu comecei a perceber que as questões da mente afetavam o meu corpo com sintomas físicos reais, assim. Então, desde a insônia, eu dormia muito pouco. Já cheguei a trabalhar 20 horas por dia, então pensa, tinha 4 horas para comer e dormir. Eu dormia muito pouco, eu tinha sintomas como crises de enxaqueca. Eu vou dizer que até eu ter o primeiro episódio de burnout, eu ainda não conseguia perceber tanto. Eu achava que, bora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, né? Eu tinha que continuar naquele movimento frenético e conquistando meu espaço, e é uma coisa quase que insaciável, né? Você fala, não, mas Dá um pouquinho mais. um pouquinho Só mais. mais Mas hoje. espera aí, mas se eu cheguei até aqui, eu vou além, né? E de novo, assim, não estou aqui, quero reforçar isso, demonizando o mundo corporativo e nada disso. Como eu disse, eu considero a minha trajetória como muito bem sucedida e graças a ela consegui tirar minha família do aluguel, enfim, essa coisa toda, né? Então é Sim, importante frisar com certeza. isso, mas tem esse lado, né? Que se a gente não vigiar e não estiver muito atento ao nosso autocuidado, à nossa saúde mental e emocional, a coisa degringola. E no meu caso, degringolou mesmo, assim, eu cheguei a ter esse primeiro episódio de burnout, eu estava dirigindo para a empresa, eu já estava em São Paulo, trabalhava numa multinacional aqui, estava dirigindo para a empresa e eu apaguei. Eu parei para abastecer meu carro e eu, apaguei, burnout. Eu apaguei literalmente. Os frentistas ali me acudiram, eu tive que conseguir chamar uma amiga depois que voltei a mim, fui direto para um psiquiatra e, enfim, remédios e muitos remédios também, muitos remédios. Era remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para não ter ansiedade, e aí entrou nessa bola de neve
E aí foi quando realmente eu entendi que... Eu lembro que eu tenho uma memória muito fresca até, eu vivia resfriada. Isso é outro sintoma importante. Sabe aquela coisa da imunidade sempre caindo? Sempre baixa, né? Sempre caindo, sempre caindo. Era virose, e H1N1 eu pegava, e dengue, mosquito me pegava. Brincadeiras à parte, eu vivia doente. Um alvo fácil. Isso, porque você está emocionalmente frágil, Sim. mentalmente fora do teu centro, da tua harmonia, né? E nessa época também, já de antes um pouco, já tinha aí vários episódios de assédio moral, né? Eu tive um episódio de assédio sexual também, em uma das empresas que eu trabalhei. Então, tudo isso foi culminando nessa perda de saúde integral, assim, Sim. né? E aí, até o burnout, eu percebia que alguma coisa não estava legal, mas eu não tinha total consciência. Depois do burnout, eu comecei a olhar mais para isso. E também eu tive algumas cirurgias no meio do caminho, então desencadeou um problema de ATM, onde eu lembro até hoje de eu chegar no médico e ele falar, então, se a gente não operar nos próximos 2 meses, você pode perder os ossos desse lado aqui do seu... Eu falei, como assim? Aqui, do rosto? Me explica melhor, não entendi. Ele, sim, aqui, porque tem um processo de degeneração óssea, de tanto que eu travava a tensão, né? E eu brinco que era a somatização dos sapos que eu engolia. Exato. Entende? Vão virando concreto, concreto, né? Literalmente. Excelente analogia, concreto, né? Então, fiz uma cirurgia. Aí tive uma questão de endometriose também, fiz outra cirurgia, já estava tratando da depressão e do burnout, e eu falei, caramba, o que está acontecendo com a minha saúde aqui? Tem alguma coisa que não está indo bem, né? Então, foi mais ou menos nesse período aí da vida que eu entendi, assim, que a mente afetava meu corpo, que as minhas emoções afetavam meu corpo e que eu precisava mudar. E, Vanessa, quais foram as suas primeiras impressões, né, e experiências relacionadas à terapia e principalmente, né, especialmente com o Reiki tibetânio, que foi, na verdade, era uma terapia que ainda não era muito conhecida. Hoje a gente escuta falar, mas eu acho que você entendeu ali o processo. Eu queria que você falasse sobre. Maravilha. Essa é a parte linda aqui de tudo que a gente se propôs a falar hoje, né? Uma das partes mais lindas. Esse meu encontro com o Reiki tibetano. Nesse mesmo período aí, mais turbulento em termos de saúde, eu já fazia psicoterapia. Eu fazia um acompanhamento também muito bacana com uma super amiga de Piracicaba com tarô e terapias holísticas. Fui buscar psicanálise também. Eu tinha acho que uns 4 terapeutas nesse período para me ajudar em todo esse processo de cura, quando deu o estalo que alguma coisa não estava legal, e aí, o que acontece? Tanto a minha psicoterapeuta da época, a Denise, um beijo para ela, e a Malu, a taróloga maravilhosa, um beijo para ela também, terapeuta holística, elas me incentivaram a estudar sobre, né? Elas sempre falavam, poxa, você tem essa mente curiosa do estudo, estuda mais as terapias holísticas, mais energia, e eu sempre tive também essa coisa da espiritualidade muito forte, eu sou teóloga também, estudei teologia, antropologia, aí eu comecei a estudar filosofia, e eu resgatei aquela Vanessa lá que devorava os livros, estudiosa, né? E aí, o Reiki é muito louco, assim, porque eu dormi e acordei com a palavra Reiki na cabeça, eu nem sabia o que era. Então, eu não tenho outra história para contar, é essa, assim. Eu lembro até hoje que antes de dormir, fazendo minhas preces e um pouco de meditação, que eu já tinha entrado um pouco nesse mundo, eu pedi, assim, uma direção para o que eu queria estudar, né, ou fazer da vida. Porque eu já sentia que eu ia acabar sendo demitida de onde eu estava, porque eu tinha feito uma denúncia. Né? E que aconteceu, de fato, eu fui. Mas o que foi bom também, então... né? Eu acordei com Reiki na cabeça, eu lembro até hoje que eu joguei na internet, e eu, né, a cabeça muito meio nerd, assim, eu fui pesquisar a linha mais avançada, e não quero estudar em qualquer lugar, e aí veio o Reiki tibetano, que é como se fosse uma evolução do Reiki Usui japonês, iniciado pelo Dr. Usui, né, que carrega o nome dele, no Japão, uma prática milenar e que
depois, com os monges tibetanos, ela ganhou, né, novas ferramentas, né, ela passou também a abranger também aspectos relacionados ao espiritual, e a espiritual aqui nada relacionado à religiosidade, espiritual no conceito metafísico da física Uhum. quântica, da mecânica quântica, que entende que a gente primeiro vem de uma consciência para depois chegar na matéria, e não o inverso, né, a matéria existe, depois, blim, surgiu uma consciência. Então tem um pouco disso. E eu fiquei fascinada com esses assuntos e comecei a estudar. A primeira pessoa a me aplicar reiki fui eu mesma. Olha. E eu, nessa época eu estava prestes a ir para uma segunda cirurgia da ATM, porque a primeira tinha dado um resultado, mas as dores ainda continuavam muito fortes, alucinantes, assim. E eu comecei a estudar, e eu lembro que quando a minha mestra, na época, a gente chama de mestre, né? Quem passa o conhecimento é o mestre, falou, autorizou já começar a autoaplicação. Eu falei, eba, vai ser aqui. Eu preciso resolver isso. Eu lembro que eu aplicava no rosto todo dia e tal. E continuei passando no médico. Ele falou assim, olha, eu não sei o que você está fazendo, mas nós saímos do grau da questão da doença do grau 4 para o 2. Continua. Eu falei, é o reiki. Então eu vou continuar. E aí eu continuei fazendo. Obviamente que eu fui entendendo, fui levando isso para as terapeutas, fui entendendo as questões emocionais que travavam essa região, fui liberando as tensões, tem todo um processo de cura atrelado, né? O reiki não faz milagre, como eu costumo dizer, e gosto de enfatizar isso, né? O reiki é uma ferramenta de energia que nos ajuda a dissolver, né? A liberar e trazer para a consciência aquilo que precisa ser transmutado, né? Ou seja, é uma energia mais pura, acessando uma energia que está um pouco mais contaminada, vamos dizer assim, para que ela volte para o seu estado original, né? Em essência, para te levar de volta para o teu propósito, né? Propósito de vida, que é algo que eu falo bastante, né? Que eu acredito muito. Então, essa foi meu primeiro encontro com o Reiki, foi através de autoaplicação e de estudos e do meu testemunho de cura particular. E também do incentivo das terapeutas que eu tive. Logo depois eu já comecei a estudar psicanálise clínica, que é algo que eu amo também, que é essa visão mais científica, digamos assim, da análise do inconsciente, né, que olha para a saúde mental. E é isso, basicamente. Assim, esse foi meu primeiro encontro com o Reiki. E como que foi o processo de deixar de ser paciente para ser também uma profissional da área? Porque foi uma mudança, que a gente estava até conversando sobre isso, né? Muito grande de carreira, mas também de encontros, assim, né? E eu queria que você falasse disso, porque a gente vai falar sobre os seus 3 métodos que você elaborou, estudou e que você aplica hoje, né? Então, eu queria que você contasse também essa fase. Legal, isso é muito bacana, assim. Eu tive esse período de cura, onde eu, depois de sair dessa empresa, né, eu logo depois entrei numa outra empresa, numa startup de seguros, a qual eu faço parte até hoje. Eu ainda tenho um pé ali, mas com grandes amigos, são pessoas que sempre respeitaram o meu trabalho, então é importante também enfatizar isso, por isso que eu falei que eu não demonizo isso, Sim, com certeza. jamais. Existem empresas sérias, executivos sérios, e são grandes amigos que não só me respeitaram sempre como profissional, mas como pessoa, e apoiam o meu sonho, né? Apoiam, brincam que eu sou a terapeuta deles também e Uhum. tudo mais. Então, fecha parênteses, mas mesmo logo que saí da empresa, iniciando essa jornada nessa startup, por ser uma startup, a gente estava no comecinho da pandemia, eu tive muita liberdade de poder, eu fui morar no litoral de São Paulo, de me curar, um processo mesmo meu de cura, e entrei dentro de mim ali, foi muito importante. E foi nesse momento que eu decidi atuar com isso, assim. Até então, os estudos vinham para o meu autoconhecimento e meu processo de autocura. E ali eu entendi que, quando me perguntavam, você pensa em voltar para uma grande empresa e tal? Não tinha, a resposta era, não, eu quero ficar aqui nesse lugar. Eu quero ser terapeuta, eu quero levar para as pessoas um pouco do que aconteceu comigo. Quero poder ser esse canal também. E foi mais ou menos aí que eu decidi, comecei atendendo de uma maneira mais amadora. Eu lembro que eu, especialmente com o reiki, eu atendia as amigas, a família. Depois, com a psicanálise, não, aí eu já entrei num processo quase que um estágio mesmo, com supervisão e tudo mais. E depois fui unindo
as coisas, né, que é a questão dos métodos. A gente vai chegar já nessa parte. Hoje você está à frente do Instituto, né? Eu queria que você falasse sobre ele, como que foi essa evolução de processo, e sobre os 3 métodos. Eu vou deixar que você explique para a gente poder entender essa contextualização também. Maravilha. Bom, o Instituto Reiki Master de Terapias Integrativas, né, oficialmente é a minha empresa hoje, que eu amo, assim, que eu faço, e também ter o instituto e ter outras frentes de trabalho, além do atendimento terapêutico, né? Mas falando especificamente dos métodos, né? Os métodos, eu me inspirei, como eu disse, na minha própria história, que é tudo que a gente está falando aqui. Então, na minha história, Lívia, eu alcancei a cura, não foi acessando uma única ferramenta, por um único caminho. Não foi só com a psicanálise ou com a psicologia, não foi só com a terapia holística, não foi só com a aromaterapia, foi um conjunto de coisas. E aí foi quando me despertou para o conceito que eu acredito muito de medicina integrativa. Né, o holos, do holístico, né? Eu brinco que às vezes as pessoas falam, holístico como uma coisa, uma modinha, né? Mas você tem ideia da seriedade que essa palavra carrega? Porque uma visão holística significa que você está disposto a olhar o todo. Holos, que é a palavra que vem do grego, é o todo daquele ser. Então, eu cuido da Lívia nas questões da mente, da emoção, da energia, né? É um olhar integrativo. Então, com base nesse conceito, acho que esse é o grande background de como nasceram os meus métodos, eu comecei a perceber também, nos atendimentos só de Reiki, que as pessoas queriam falar. As pessoas queriam conversar, eu tinha ali minimamente uma anamnese básica, mas aquilo começou a não ser suficiente. E eu comecei a querer escutar. E eu comecei a entender também que o Reiki, como foi para mim, não faz milagre de novo, ele teve sua maior eficácia no momento em que eu também associei a ele as outras terapias que eu fazia. Então, muita coisa da experiência com o Reiki eu levava para minha terapeuta e tal. E aí veio esse insight, por que não unir as coisas? Então, eu já estava concluindo o curso de psicanálise, eu comecei a desenvolver métodos que unem essa visão mais científica da análise do inconsciente, entendendo que, né, 95% da nossa psique é inconsciente, né? E dentro do inconsciente onde está a energia psíquica, né? E o Reiki trabalha essa energia que nós chamamos de pulsão de vida, enfim, ficaria aqui horas falando sobre todos esses conceitos maravilhosos que eu amo. Então, eu decidi agregar a psicanálise ao Reiki, considerando que o Reiki, por ele ser uma energia de elevada vibração, ele traz para a nossa consciência questões que nós precisamos olhar e limpar, e a psicanálise acomoda esses conteúdos. Né? E vice-versa. Através da psicanálise também, às vezes, vem gatilhos, coisas da infância, que o Reiki ajuda ao menos a harmonizar. Então, associei essas duas coisas. Há mais outras duas coisas que eu entendo que são apenas formas de incentivar o paciente a se reencontrar com o natural, com a natureza, em um mundo de pedras e concreto, que é a aromaterapia, que é uma terapia muito importante em termos dos aromas da natureza, das essências mais puras, o DNA secundário das plantas, e também a cristaloterapia, né, que nos coloca em contato com aqueles elementos ali tão puros energeticamente. Então, juntei tudo isso e criei 3 métodos. O reprogramação de cura, ele é mais focado para pacientes com questões somáticas. Então, pacientes que já têm ali, minhas articulações, é muita enxaqueca, eu já fiz exame, está tudo normal, mas eu continuo. Então, o reprogramação de cura, o foco é bastante o corpo físico, né? O 7º corpo, que é o corpo físico. Não no reprogramação de cura, a gente também consegue entender as causas, raízes e emoções, como foi no meu caso, lembra? Que estão por trás daquela dor, daquele sintoma, né? Veja, é importante enfatizar também que nenhum dos meus métodos, ele anula qualquer atendimento médico, por favor, tá? A medicina tradicional, ela é extremamente importante. Nenhum paciente meu deixa de tomar remédio psiquiátrico, muito pelo contrário. Tem paciente que está na reprogramação de cura comigo, eu falo, você já fez seus exames de hormonais?
Você já foi na sua ginecologista para entender? Porque tem coisa que é física, tem coisa que é energética, tem coisa que é emocional, tem coisa que é fantasia da nossa mente. Então, é importante esse olhar aqui e reforçar isso, né? O segundo método é o Jornada do Sol. Ele é bastante focado no plexo solar, na energia solar que nós temos. O plexo solar é o nome de um chakra. E para aqueles que estão em processo ou de transição de carreira, você vê que tudo influenciado bastante pela minha história, né? Ou de transição de carreira, ou estão buscando um propósito no que já faz, mas não conseguem enxergar, perderam a motivação. E o Jornada do Sol trabalha bastante uma coisa chamada energia da escassez, que hoje é presente no nosso inconsciente coletivo, né? O medo da falta. Então, eu trabalho porque eu tenho medo que falte. Eu tenho medo que... Não, eu não trabalho porque aquilo me traz uma satisfação pessoal e também o dinheiro, que é um símbolo importante. Eu trabalho pelo medo da falta. Você inverte a polaridade. Você sai da prosperidade para a escassez. Enfim, aí é outro debate que levaria Sim, horas, certeza. né? É um assunto bem interessante. Então, Jornada do Sol trabalha bastante essa mudança de polaridade da escassez para a prosperidade. E, por fim, a harmonização das relações, que é um método também focado na questão emocional. Então, aqui é um dos mais demandados para pessoas que estão com questões em relacionamentos amorosos, familiares, têm conflitos e que não conseguem, ou são muito fechadas, ou são muito explosivas. A gente dá uma harmonizada. Então, trabalha bastante aqui energia do cardíaco, do chakra cardíaco, né? No primeiro método eu não mencionei, o reprogramação de cura, a gente trabalha bastante o chakra básico, que é o chakra da terra, né? E em todos eles tem essa combinação de todas essas técnicas que eu falei anteriormente. Então, a psicanálise, o reiki, a aromaterapia, a cristaloterapia, os florais de Bach, a fitoenergia, e às vezes meu paciente sai com uma listinha de coisa que tem que fazer. Pessoas que não tinham o hábito de tomar chá, passam a tomar chá, que não tinham o hábito de meditar, passam a meditar. Então essa é a minha ideia, levar um pouco de tudo isso de uma maneira organizada e estruturada, com foco, né? Então o primeiro mais focado nas questões do físico, o segundo focado nas questões de carreira e propósito, e o terceiro focado nas questões emocionais e de relacionamentos. Assim, um resumão dos 3 métodos. Sim. E, Vanessa, o paciente ele já chega até o consultório sabendo qual método ele vai aplicar, ou você faz essa análise e vai explicando para ele? Eu faço. Geralmente eu faço, geralmente eu convido o paciente para fazer pelo menos 4 sessões, ou seja, 1 mês de tratamento, uma sessão por mês, né, considerando todas essas técnicas. A minha sessão é de 1h30, às vezes de 2 horas, é uma sessão longa, para a gente juntos avaliarmos. Então, tem gente que já chega para mim falando assim, olha, eu vim carreira, eu quero mudar de profissão. E aí a gente vai entender que a questão tá lá na mãe, tá lá nas emoções, tá lá na escassez, talvez, enfim, aí muda. Então, eu prefiro eu definir, né, junto com o paciente, concluirmos juntos o melhor método, né? Então, tem paciente que está comigo há, sei lá, 3 anos, que já passou por todos. Ah, legal. E é bem legal isso. Naquele momento de vida, era uma questão mais física. E aí depois, é uma questão do propósito do trabalho. E aí depois, tá bom, agora que o físico tá legal, que a emoção tá legal, eu quero arrumar um namorado. Vamos trabalhar. Por fases, etapas. Então, assim, fica... É um pouco cartesiano, né? Mas é uma forma que eu encontrei de melhor direcionar. Sabe por quê, Lívia? Assim, uma coisa... Eu sou analisanda, faço terapia há muitos anos, né? E uma coisa que eu sempre debati com os meus terapeutas, que eu sou aquela paciente bem abusada, fica discutindo e debatendo, né, os métodos, mas de uma maneira respeitosa, é claro. Eu sempre questionei assim, tá bom, legal, cheguei a todos esses insights aqui, de todas as questões que eu tenho, o que eu faço com isso? Tá bom, já entendi. Verdade. Tá, mas o que eu faço com isso agora? De maneira prática, como boa capricorniana, terra, o que eu faço com isso agora? Né? Então, um dos feedbacks que eu recebo dos meus pacientes que me deixa muito feliz e eu pergunto, qual a diferença da terapia que você está fazendo comigo com o que você já fez de forma individual, né, e tal. E um feedback que é muito comum é, Van, acelera o processo.
Como assim? Isso uma paciente me falou, eu fiquei muito feliz. Ela falou assim, é como se fosse assim. Eu tô aqui, a gente identificou várias coisas, questões super sérias, enfim, diferentes situações abusivas desde a infância. E o reiki, as outras coisas, me reconectar com a natureza, me reconectar comigo mesma, todas essas outras coisas, é como se acelerasse isso, se encaixar. Eu não fico muito tempo naquele lugar daquela vítima, ou daquela dor, ou daquela situação mais traumática. É como se a gente conseguisse movimentar e tirar Do lugar, do assim, da lugar, frente, da né? frente. Então você tira do lugar, tá, entendi, legal, agora eu vou para frente. E eu tenho isso como filosofia terapêutica, que movimento gera movimento. A gente estava falando sobre isso mais cedo, né? A questão do movimento quântico. Então, legal, eu entendi o passado, mas eu entendo o passado para olhar para o futuro. Eu não fico aqui dando volta nesse passado e remoendo esse lugar. Não, eu já entendi, eu vou liberar perdão. Beleza, então libero o perdão, faço isso, faço aquilo, me alimento de boas energias, entro em contato comigo mesma, aí Sigo em frente. sigo em frente. É mais ou menos esse o feedback que eu recebo. E Vanessa, com todo esse aprendizado que você teve ao longo, né, da sua carreira como terapeuta integrativa e com esse contato com os pacientes, você entendeu que poderia compartilhar esse conteúdo de formas diferentes, que é aquela forma de ensinar. A gente volta muito naquela relação da sua irmã, né? Porque ensinar também é um ato de amor, na minha concepção. E ali você decidiu que você poderia compartilhar isso também, com cursos online ali, sendo uma professora. Sim. Como que foi esse processo? Muito legal você falar isso da minha irmã, inclusive acho que ela vai ficar feliz de ouvir isso, porque ela tem esse papel de professora na minha vida até hoje, né? Inclusive a última coisa agora mais recente que ela me ensinou foi fazer crochê, que agora eu sou uma senhora que faço crochê, que tô amando, inclusive. E ela, de fato, já foi professora enquanto profissão, futura nutricionista, enfim. Que legal. Então, mas falando desse meu lado professora, primeiro eu amo, falo bastante, né? Dá para perceber, gosto de falar, gosto de levar o conhecimento e desenvolvi o Sintonia de Cura, que é o meu curso que eu lancei na época da pandemia. Toda a parte teórica, ele é digital, está dentro da plataforma da Hotmart. Ele considera os 4 níveis de iniciação do Reiki tibetano. E tem um módulo extra onde eu trago os métodos Van Rocha, que é um pouco dessas combinações que eu faço nessa sessão de 1h30. Então, eu ensino esse terapeuta a ter um olhar para aromaterapia, ter um olhar para cristaloterapia, mas também ter um olhar analítico. Eu não formo psicanalistas, porém, Sim. eu ensino algumas técnicas, como a técnica da associação livre, da escutativa, de estabelecer essa empatia com o que está sendo dito, né? De dedicar tempo para ouvir o paciente. Então, tem esse módulo extra aí com os métodos Van Rocha, esses 3 que eu falei ainda agora. Então, tem o Sintonia de Cura. Eu também estou como docente convidada do Senac São Paulo. Legal. E estamos concluindo agora a turma de Reiki 3. Até agora, as turmas foram do Reiki Usui japonês tradicional, que eu também estou habilitada, né, a ensinar. Então, já fizemos Reiki 1, 2, agora estamos no Reiki 3, é todo sábado, é um curso presencial. Além disso, tem um projeto novo aí, maravilhoso, que está ardendo meu coração, que é o Círculo de Poder. É um projeto que eu estou tocando junto com uma queridíssima parceira e musicista, professora de canto, cantora profissional, e também terapeuta do canto, da cantoterapia, Daniela La Sálvia. Juntas estamos fazendo workshops para mulheres, inspirados no livro Mulheres que Correm com Lobos, da doutora Clarice Píncola Estés, que é maravilhoso, que visa apoiar as mulheres a resgatar o lado mais instintivo e selvagem e muito lindo. Então, a gente está rodando com o workshop, nós levamos o workshop até as pessoas, então, unem-se em grupos de amigas, nós vamos até lá, empresas, nós vamos até lá e levamos o workshop. E, por fim, dentro também dessa área de ensinar, eu ministro palestras para empresas sobre inteligência emocional, responsabilidade afetiva e responsabilidade energética, que é um círculo de palestras também bem bacana. Falando no Sintonia de Cura, eu já tenho alguns alunos já formados, né, em alguns dos níveis.
Tem uma aluna, a Thalita, um beijão para ela, que já está apta a trabalhar como terapeuta e atender, né, no Instituto. Isso é uma outra coisa legal do curso Sintonia de Cura, porque ele é híbrido, então ele é uma parte online, outra parte presencial, as iniciações, e o aluno, depois de formado, ele pode estagiar lá comigo e fazer atendimentos lá. Eu acho que isso enriquece. Essa é a minha vontade, é ter muita gente lá trabalhando e levando esse conceito para muitas e muitas pessoas. Perfeito. E nesses 40 anos, né, já vou revelar aqui a sua idade, Sim, bem vividos, obrigada. você decidiu escrever um livro, né, autobiográfico, para contar exatamente todos esses processos que você viveu, né, ao longo desses anos. E eu queria que você também contasse sobre isso, né, em que momento você achou que era importante compartilhar, porque essa conversa é muito de saber compartilhar, né? Você tem uma profissão agora muito importante que é saber ouvir. É. Então, assim, eu acho que a escuta ativa, ela faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. Mas também o contato, a troca, de saber que a pessoa não está sozinha, que a mulher, nesse caso, ela não está sozinha, eu acho que é um tema muito latente hoje em dia. E eu queria que você também falasse sobre o seu livro. Excelente, excelente introdução. Você captou a ideia, é isso. O meu livro, o título é Autocura. A ideia, além de contar toda a minha história, que a gente falou um pedaço, né? De maneira autobiográfica, também utilizando do recurso da literatura de autoficção, né? Para preservar os diferentes personagens que já passaram pela minha vida. Nesse livro eu também trago relatos de pacientes, mas também preservando a identidade de todos, né? É apresentar, especialmente para o público feminino, é para todo o público, mas tem um quezinho para o público feminino, essa nossa capacidade de protagonizar a nossa cura. Eu acho que esse é é o que eu quero entregar com esse livro. O quanto o processo de cura é nosso. Não é o terapeuta, não é o xamã, não é o guru, não é você. É você. E como a minha trajetória tem muito essa coisa do autodesenvolvimento, da autobusca, não tive muitos recursos, isso me inspirou a trazer também autores, estudos. Então no livro você vai ver de tudo, vai ter desde falas de Jesus até Buda, Krishna, filósofos, Freud, Lacan, Winnicott, os grandes nomes aí da psicanálise. Grandes nomes do Reiki, né? O mestre Usui, mestre Takata, Johnny DiCarli. Eu tenho que citar o nome desses caras porque são as minhas grandes referências, né? Assim, em termos de expansão da consciência. Então, é um livro que traz um pouco dessas pinceladas de tudo que me inspirou nesse meu processo de autocura e que tem como objetivo inspirar você, mulher que está assistindo isso aqui, a atravessar seus traumas gerando movimento, né? Gerando movimento, olhando para o teu propósito, olhando para aquilo que você é capaz, porque a cura está dentro de nós. Não tá com o terapeuta, não tá com ninguém, tá dentro da gente, né? O meu papel é de ser uma facilitadora do processo, mas a cura já está ali. Pelo menos é isso que eu acredito. E você já tem uma data, assim, de lançamento? Eu estou buscando editoras, né, que queiram apoiar o projeto. Por favor, né, entre em contato. Estou buscando editoras. Ele já está praticamente finalizado. Eu gostaria muito de lançar em 2025. Perto aí dos meus 41 anos. Ótimo. E Vanessa, onde que o público pode te encontrar nas redes sociais, no site? Divulga pra gente. Certo. Bom, nós temos o site do Instituto, que é o www.institutoreikimaster.com. Através desse site você também consegue fazer agendamento de sessões. Nós temos o site do curso Sintonia de Cura, que é o www.sintoniadecura.com. Nós temos o meu site, que é o vanrocha.com.br, o www.vanrocha.com.br. Tem o meu Instagram, que é o @vanrocha_reikimaster. E eu gostaria de divulgar mais 2 instas aqui, que são das minhas parceiras, Daniela La Sálvia, que está comigo no projeto do Círculo de Poder, do Workshop para Mulheres, é o @LaSálviaDaniela. E tem uma outra coisa também, que eu não comentei, que a terapeuta às vezes dá uma de alquimista, e eu tenho uma parceria com a Rise, que é uma empresa que
que faz os produtos de autocuidado, então wax melts, velas aromáticas, sabonetinhos, eu passo as alquimias e ela produz. Então siga lá, nós temos toda uma linha de cuidado terapêutico focado nos 7 principais chakras, é um produtinho para tratar a energia de cada um dos chakras, é o @rise.nf. Se fala Rise, né, mas se escreve RISE. Acho que eu falei de todo mundo. Ótimo. Vanessa, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no Isto é Sua História, compartilhar com a gente a sua jornada, né? Eu sei que tem muita coisa vindo pela frente, mas foi um prazer te receber aqui e poder conversar. Eu que agradeço, sou eternamente grata aí por esse espaço aqui e poder levar um pouco da minha história e que possa inspirar aí a quem assistir de alguma forma. Com certeza vai sim. Gratidão. E eu quero agradecer você que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima.